Fala galera, tudo bem? Eu sou Emerson Lopes e nós começamos agora mais um Na Mesa com o Pai. Um momento que nós vemos o poder de Deus, o agir na vida das pessoas e vemos um pouquinho mais do que Deus tem feito nessas vidas maravilhosas que tem sentado aqui. E hoje nós estamos aqui com o Miguel Freitas. Miguel, muito obrigado por aceitado esse convite aí de estar com a gente. E hoje nós vamos saber, cara, um pouquinho mais sobre essa pessoa maravilhosa que ele é. Eu conheço ele, posso falar isso, né? Gente boa demais. Então, vamos entender um pouquinho mais da história dele, sobre o ministério dele aqui na igreja. Conhecer um pouco mais sobre quem é Miguel Freitas. Miguel, conta pra gente quem é Miguel Freitas, meu amigo. Quem é Miguel Freitas? É complexo, né? Vamos dizer assim, né? Contar desde o início de tudo, mas venho do interior, né? Não sou do centro da cidade, como muitas pessoas pensam até hoje, né? Mesmo congregando aqui na igreja, eu sou de quase 50 quilômetros daqui de Teresópolis, então, assim, é por amar mesmo a casa do Pai, todas as pessoas aqui, principalmente o Pai, né? Que rege essa casa. Mas tenho 21 anos, vou fazer 22 agora no mês que vem. Venho já carregando uma bagagem, né? Tanto na parte espiritual quanto na parte profissional, né? Que vamos comentar um pouco. Venho de um berço cristão, desde pequenininho, já rodei diversas doutrinas, metodista, batista, assembleia, então tem uma bagagem um pouquinho de cada... Com 22 anos. Com 22 anos, um pouquinho de cada denominação, vamos dizer. E estamos aqui, né, para viver mais e mais para o reino e seguir, né, nessa carreira em nome de Jesus. Amém. E conta pra gente, como é que é, assim, como é que foi tua infância, um pouco da tua infância, assim, entendeu? Porque mesmo que você nasceu na cristão, tem aquele momento, né, que você tem aquele encontro com Deus. Sim. Assim, teus pais, eles estavam sempre em cima de você, assim, na questão de seguir, né? Porque tem pai que tá na igreja, mas também não fica tão em cima do filho, né? Deixa o filho ter as próprias experiências, mas tem pai que é rígido, né? Sim. Não, filho, vamos pra igreja, não sei o que, você tem que ter essa experiência. Como é que era, assim, tua família, assim? Cara, a minha família, praticamente eu que levava eles pra igreja, né? Vamos dizer assim. Porque a minha família, tempo normal, gostava de ir pra igreja. Mas chegava um tempo chuvoso, eu querendo ir para a igreja, não, porque tá chovendo, ou porque tá muito frio, ou porque tá muito calor. Então era eu que regia. Como eu sou filho único, eu sempre ficava no pé dos meus pais para poder ir para a igreja. Mas as minhas experiências com Deus, eu comecei a partir dos 14 anos, 13 anos, a minha infância inteira, assim... Fui pregando na igreja até mesmo, querendo pregar, ensinando outras criancinhas, né? Gostava muito da história de Jonas e outras. Sempre gostei muito da palavra, muito da Bíblia, a escatologia em si. Mas meio que eu que impulsionava mais os meus pais a irem à igreja do que eles a mim. Eu era muito... Eles não ficavam muito em cima. Eu gostava realmente, gosto de vir à igreja, de saber, conhecer Jesus, né? Mas eles não ficavam muito em cima, não. Entendi. Eles eram aqueles cristãos, mas, tipo assim, não tinham participação, assim, um exemplo, o pai era evangelista, alguma coisa, tinha algum ministério? Não tinha. Só o meu avô que foi diácono. Entendi. Mas era um participante o resto da minha família sempre foi instrumentista. Sempre foi músico, mas nunca... aquela pessoa doutrinada, Entendi. E qual foi o primeiro, assim, o primeiro encontro que você teve? E por mais que, como eu te falei, né? Por mais que a gente seja criado em lá cristão, sempre tem aquela hora que a gente fala assim, caraca, agora eu tive frente a frente com o Senhor. Agora é sério, né? Foi aos meus 15 anos. Eu sempre andei com 3 amigos meus. Só que os 2 mais chegados, que é o Pedro e o Nicolas, e a gente sempre viveu essa questão da Jumeme, né? Da antiga metodista e tudo mais. E a gente sempre gostou. E fui na igreja metodista em Itaipava. Onde a gente saiu, a gente fez muita besteira naquele dia no colégio. Só que do nada falou assim, cara, vai ter uma vigília dos jovens, da juvenilha lá. Vamos. Aquele dia foi o meu encontro com Deus, diferente. A partir dos meus 15 anos de idade. Caraca, imagina como é que foi esse encontro aí, com 15 anos de idade. Foi surreal. Caraca. Eu só vi quando eu tava no chão prostrado. Recebeu o manto. Recebi demais e a partir dali, cara, o ministério só foi começando a aquecer, né, no coração. Você já fazia alguma coisa? Porque você é instrumentista, né? Eu sempre toquei desde os meus 5 anos de idade bateria. Toquei bateria
mas aos meus 16 anos me especializei em contrabaixo, né? Fiz aula, me profissionalizei e até hoje toco contrabaixo. Mas até então toco 3 instrumentos, que é o violão, bateria e o baixo. Mas hoje eu só foco no baixo. Mais no baixo. Mas tu vê, já antes dos 15 anos você já tocava na igreja, Já tocava. Ou seja, vários cultos você tocou, culto Caindo Fogo, e mesmo assim, né, tu vê, Nunca tive experiência, só 15 tocava anos, por tocar. Com 15 anos que foi ter uma experiência, né, 15 cara? anos. E a gente às vezes acha que a gente chega na igreja e já precisa ter um encontro, né? Exatamente. Nossa, ter aquela experiência. Eu fui praticamente parecido. Eu tive muitos anos na igreja, mas nunca tinha tido um encontro, cara. Aquele encontro mesmo que fala assim, antes e depois do encontro. Né? Cara, engraçado que a gente era músico realmente de igreja. A gente tocava e na hora que o pastor ia pregar, a gente saía da igreja. A gente ficava conversando lá fora. Então, assim... Era artista, né? Era artista. Não era nem artista. levita, né? Era artista. Aí a partir dos meus 15 anos, não. Quando eu conhecia a verdade, aí aquilo Tu entendeu mudou. que você era um levita mesmo, né, cara? Que Exatamente. você carregava a arca, né? Você realmente deu a importância para aquilo que é, né, cara? E como é que foi desenvolver isso daí, cara? Depois dos 15 anos aí, você teve esse encontro? Cara, eu tive esse encontro com Jesus e eu sempre fui apaixonado por pessoas. Sempre fui apaixonado por pessoas. E uma pessoa ministrou em línguas e o Espírito Santo traduziu no meu ouvido. Que experiência. Falando que o meu chamado era pessoas, era cuidar de pessoas. Aí, a partir dali, a gente fazia reuniões em praça, tipo o Céu na Terra, não sei se você já chegou a ver o Céu na Terra Movement lá em Brasília. A gente fazia, antes de entrar pro colégio, juntava aquela galera, a gente louvava, a gente adorava, era surreal. Que coisa surreal. linda, cara. Eu tive o prazer de passar isso um tempo, quando eu estudei no estadual, que a gente tinha um amigo, cara, muito próximo, mais a Miriam. Tinha uma galera que a gente, cara, começava a falar de Jesus e a gente, cara, vamos fazer tipo uma célula na hora do recreio. A gente conhecia muita diretora, cara. Poxa, Dona Thelma. Aí a gente falou, Dona Thelma, sabe o que a gente pode fazer na hora do recreio aqui? A gente fazia um nosso cultinho ali. Aí ela permitiu. Rapaz, começamos com 4, 5 pessoas. Teve um dia que chegou praticamente 30 pessoas no recreio, cara. E eu falei, cara, eu olhava aquilo e falava, meu Deus... Cara, e eu ainda não tinha, olha só como é que é, eu ainda não tinha tido um encontro assim, entendeu? Verdadeiro, né? Verdadeiro, tu vê, olha como é que as coisas são. Eu olhava pro recreio e via aquelas 30 pessoas assim, cara, louvando, orando, entendeu? A gente viu, teve coisa lá que apareceu testemunhos lá dentro daquele, que é na célula de 20 minutos, cara. E eu não tinha tido um encontro ainda com Deus, né, cara? Então, tipo assim, é uma coisa que o pessoal, às vezes, precisa ter noção, né? A gente fala, cara, que eu tô 5 anos na igreja e nunca tive um encontro com Deus. Cara, o que a gente precisa fazer para ter esse encontro? Cara, né? É se entregar. Exatamente. É se entregar e falar, eis-me aqui, né? A gente olhar pro céu, tá na igreja, eu tiro por mim praticamente 10 anos dentro de uma igreja e realmente nunca tinha tido um encontro de verdade com Deus. Aí quando eu tive um encontro, eu falei, caraca, meu irmão, 10 anos dentro da igreja, o que precisava para mim ter isso? Me entregar de verdade. É a religiosidade, né, cara? Aquela coisa metódica. Sim, as cara. pessoas, muitos vivem 50, 60 anos ou até mesmo a vida inteira numa igreja e não sabem quem é Jesus. Exatamente, por causa da religiosidade. Por conta da religiosidade. E é realmente isso aí, cara. E é uma das coisas que o diabo mais tem usado hoje em dia. Muito. Cara, ele não precisa fazer troço gigantesco pra derrubar ninguém, não, cara. Ele bota pequenas coisas ali, ó, e você acha que tá no caminho certo, mas tá totalmente longe. Você tá dentro da igreja, sempre dentro de uma igreja, todo culto, todo domingo. Às vezes louva, levanta a mão, sente um arrepio, acha que é o Espírito Santo, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Vive um momento. Vive aquele momento, aí passa a semana, tá do mesmo jeito, todo domingo, mesma coisa. E a pessoa realmente nunca tem, né, esse aconchego de estar perto do Espírito Santo, de sentir. E é bom. Cara, tá maluco, cara. E é Fala, bom ó, demais. quem não teve essa experiência, eu falo pra vocês, quem não teve essa experiência, procura ter essa experiência, cara. Abre o coração mesmo diante do Senhor, porque quando você tiver essa experiência, eu te garanto, nunca mais vai ser a mesma coisa. Miguel pode dizer isso. Nunca mais vai ser a mesma coisa. E Miguel, vamos lá agora, questão de ministério. Quando, assim, você já tocava ministério, Sim. Mas você hoje você não está no mesmo ministério. Você toca, continua tocando. Continuo no Ministério de Louvor, mas hoje Você tem um faço ministério, parte você faz uma liderança. Isso aí, de um faço outro ministério. a liderança do E que Ministério de ministério é Primeiros esse? Socorros. Primeiros Socorros. Ministério de Primeiros O Socorros. que você diz da importância desse ministério, caso com uma igreja? Olha, o Ministério de Primeiros Socorros, ele é fundamental, assim como a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a igreja é um ambiente onde tem Jesus? Sim. Assim como todo lugar. Sim. Só que aqui as pessoas podem também passar mal. Sim.
podem passar mal fisicamente, às vezes acontece um momento espiritual na qual ela não se sente confortável, que atinge o físico, porque as pessoas pensam que não, mas atinge o físico. Sim. Então o Ministério de Primeiros Socorros é aquele que vai estar ali para auxiliar, para ajudar. Principalmente as pessoas, a gente não contou isso, mas para inaugurar a igreja aqui, eu estava aqui, ergui as caixas, falei com o pastor, pastor, cara, muito obrigado, pastor, por apoiar a gente, por sempre estar com a gente. Demais, né? Poxa, os pastores dessa casa são sensacionais, não tem um melhor do que o outro, todos são no mesmo nível, assim, de excelência. A gente conseguiu o guarda-corpo e, assim, ele realmente respeitou tanto a questão da profissão quanto a importância do ministério aqui. Então, recapitulando, a importância do ministério é que a gente ajuda as pessoas, assim como o ministério de intercessão, sim, assim como o ministério da recepção, que recepciona. Isso. Nós somos aqueles que as pessoas falam assim, cara, se acontecer alguma coisa a gente está seguro. Em qualquer parte, seja ela espiritual, seja ela física, a gente está seguro. Tem pessoas capacitadas. Eu acho maneiro, cara, porque a gente só vê a importância do ministério quando tem. Quando não tem, de repente você não sente. Igual eu, vou ser sincero, eu não sentia falta desse ministério na igreja. Mas agora que tem, cara, eu vejo a importância que é. Cara, eu já vi crianças correndo, às vezes machuca. Porque, cara, a gente deixa, né? Graças a Deus, o pastor, com as crianças, ele deixa solta mesmo, deixa as crianças bem à vontade. Então, às vezes, se machuca, cai, machuca um joelhinho, uma coisa. E também os adultos, cara. Eu já vi várias vezes, pessoas chegam aqui com falta de ar, alguma coisa. Ontem mesmo o Ian não estava muito bem, então procura alguém da saúde, entendeu? Aí você afere a pressão, vê se está tudo bem, vê o que é, se tiver um remédio, tem remédio, não tem? Assim, a questão de medicação, a gente não pode medicar, até porque tem que ter uma prescrição médica, tem que ter um médico no local para poder fazer aquilo. A gente faz uma avaliação, a não ser que a pessoa chegue, um exemplo, nossa, Miguel, eu estou com muita dor de cabeça, tem algum remédio para a dor de cabeça? Eu falo, olho dentro do nosso material, tenho sim. Mas para que essa dor de cabeça? Aí a gente faz toda uma anamnese que a gente chama na área da saúde, que é a coleta de dados. A gente faz toda aquela coleta de dados para que as pessoas falem assim, poxa, ele entende do que ele está falando, sabe? Aí a pessoa fala assim, poxa, é para isso. Olha, eu tenho um remédio tal. A pessoa se prontificar a tomar, ela assume uma responsabilidade. Mas se caso aquele remédio ou aquela circunstância piorar, a responsabilidade é nossa, porque a gente que administrou aquilo, a gente que se prontificou aquilo. Então eu falo sempre para minha equipe, galera, faz toda uma coleta de dados, é uma conversa. Naquela conversa fala assim, olha, eu te aconselho no médico, te aconselho a ir ao postinho, a procurar isso. Nunca chega e fala, toma um remédio aqui. Não, nunca faz isso. Primeiro faz aquela anamnese, porque a gente responde, a gente está dentro de uma igreja, mas a gente responde judicialmente por isso. A gente tem uma carteirinha que habilita a gente profissionalmente para fazer aquilo. Então a gente tem todo um parâmetro, toda uma diretriz, toda uma lei a ser seguida, senão aquilo pode até afetar a gente e até mesmo o nome, que é um grande nome, a casa do pai, pode até responder sobre isso. Então a gente tem toda uma cautela sobre isso na questão de medicamento, entendeu? Isso é tão importante você tocar nesse assunto, porque às vezes muita gente não sabe. E agora vendo o podcast, as pessoas têm essa informação. Exato. Não é algo simples, não é um ministério simples. É algo muito avançado, como você falou, todo mundo tem a sua carteirinha, tenho certeza que todo mundo ali passa por uma inspeção antes, realmente pode exercer ou não o A gente ministério. tem um treinamento, a gente sempre teve um treinamento igual. As pessoas hoje que trabalham comigo são pessoas que, igual, como eu sou bombeiro, temos mais 2 bombeiros ali, temos acadêmicos, seja de enfermagem, também de medicina. Então, eles estudam aquilo que, querendo ou não, é um estágio, Exatamente. Né? Dentro daquela área ali. A gente já foi até criticado, porque o inimigo se levanta, né, para poder falar. E falaram que a gente estava administrando medicamentos para pressão arterial, que as pessoas iam morrer aqui dentro. Aí o pastor chegou até a mim, perguntou, eu falei, não, pastor, eu expliquei para ele que nem ele sabia sobre essas leis. Aí ele entendeu,
morreu o assunto ali, né? A gente orou com aquilo dali, a gente morreu o assunto ali e a gente segue até hoje. Então, isso já vai ser, é a informação. É uma informação. Não é qualquer remédio, não tem como administrar qualquer remédio de qualquer jeito. O certo é, vocês fazem ali o primeiro atendimento, isso né? aí. Avaliam a situação e vejam realmente o que precisa. Né? Encaminhar, se precisa chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, a gente tem todo um protocolo. Já houve uma situação? Cara, quase houve uma questão da gente chamar o SAMU. Só que o SAMU na nossa cidade ele segue um protocolo na qual é um pouco mais difícil. Então uma pessoa se prontificou a levar a pessoa no hospital, ela assumiu esse risco, colocou a pessoa ali dentro e fez o atendimento, né? Correu para o hospital. Mas já ocorreu 2 vezes no caso da gente quase chamar uma unidade para fazer o atendimento aqui na igreja. Cara, como é que pode? A gente vê como é que é importante, né, cara? E eu fico vendo, cara, as igrejas têm que ter, cara. Se tiver a oportunidade de ter alguém que entenda, né? Porque não é qualquer um, né, Miguel? Não é qualquer um. Não é qualquer um que, vou pra saúde. Não é assim. Não é assim. A pessoa tem que entender, igual ele falou, é acadêmico, cursa enfermagem, já é bombeiro, já é formado. Tem que entender o que está fazendo. Tem que entender. Não é um ministério que, vou entrar e qualquer coisa eu estou fazendo. Não é assim. E engraçado que a gente estava conversando também nos bastidores sobre isso, é que tem que ter chamado. O ponto mais importante. O ponto mais importante de tudo, você tem que ter uma vocação. A minha história dentro da área da saúde, dentro da área da emergência, é por vocação. Porque tanto na área da enfermagem, a enfermagem é a arte do cuidado. Muita gente não sabe diferenciar o que é médico e o que é enfermeiro. O médico, praticamente, resumindo, o médico ele cuida da doença. O enfermeiro ele cuida das pessoas. E o meu chamado lá há 15 anos atrás foi cuidar de pessoas. Então a enfermagem ela me faz ter contato 100% com as pessoas, para eu evoluir aquela pessoa para sair bem dali. Exatamente. E na questão do bombeiro, trabalha muito com resgate de pessoas, para cuidar de pessoas. Então, assim, tanto na parte espiritual quanto na parte profissional, se encaixa e consegue fazer perfeito, sabe? É uma perfeição. Caraca. Então, assim, tem que ter vocação. Não adianta chegar e falar assim, vou trabalhar. Quando a pessoa chega pra mim aqui na igreja e fala assim, poxa, Miguel, eu gostaria de trabalhar com vocês, aí a gente segue um protocolo, indica ela alguns cursos especializantes, temos algumas escolas já, assim, que fazem esse tipo, né, de profissionalizante das pessoas, mas que é evangélica em si, então, assim, a pessoa já é doutrinada para aquilo. Quando a pessoa chega e me procura, a gente fala, olha, é assim, 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 assim. Mas não é de cara que a pessoa chega ali e fala, não, eu sou... Não é assim. Sempre tem um protocolo, tem um diagnóstico ali certo para aquilo. É o certo, né? Isso aí. E tipo assim, de repente a pessoa não está cursando enfermagem, porque tem isso também, a pessoa ama, mas de repente a pessoa ainda não está cursando. Ela pode fazer algum treinamento com você e exercer o ministério? Pode. Hoje em dia a gente tem a questão do suporte básico de vida, né? Que é esse curso que a gente aplica aqui. Suporte básico de vida basicamente vai fazer o que a gente faz aqui no cotidiano. Faz aquela avaliação, ver como que está a situação para remover a pessoa, para estudar. Aí chama sempre uma ajuda, nunca faz sozinho, entendeu? Sempre mais 1 ou 2 pessoas para ajudar a avaliar. Então, assim, sempre a gente consegue fazer esse treinamento com essas pessoas, mesmo não sendo da área da saúde. Que maneiro, né, cara? Então, às vezes a pessoa tem uma vocação, aí acha assim, não posso entrar no ministério porque eu não sou formado. Então pode te procurar. Pode me procurar. Tem treinamento. Tem treinamento. A minha equipe, eu costumo falar que eu no começo não queria ser líder. Eu, pastor, ficamos naquilo, a gente não quer ser líder. Por quê? Porque eu e minha equipe somos um só. Se fala comigo ou fala com minha equipe, tá falando comigo, entende? Então, assim, nós somos um só. A gente não tem aquela divisão hierárquica, ele é o líder. Não, nós somos um só. Então, comigo ou com minha equipe, pode procurar que nós somos um. Que maneiro, cara. Eu acho isso muito importante dentro de uma igreja, cara. Mesmo você sendo liderança, né, cara? Se botar no mesmo lugar, né, cara? Exato. As coisas andam, cara. Eu vejo isso com a nossa líder da mídia, cara. Cara, não tem essa porque é líder, não, cara. A gente tá junto. Ela tá sempre dando suporte. E eu dou os parabéns pra vocês, cara, porque, cara, é um ministério essencial na igreja e, assim, tá de parabéns. São, né, cara? Vocês estão de parabéns. Graças demais. a Deus tem dado certo, a gente tem visto o fruto de tudo, cara, de todos os ministérios.
mídia, o de vocês, cara, das crianças, cara, não tem um ministério que não tá dando fruto. E é tudo importante, né, cara? Tudo é como se fosse uma árvore, né? Só vai crescendo. É um corpo, né, cara? Isso. Um dedinho faz uma parte, o pé faz outra, a mão faz uma coisa, a orelha. E o cabeça é o Jesus, né, cara? Exatamente. Então, por isso que tá fluindo, graças a Deus, cara, a gente vê os frutos daí, a igreja tá crescendo, as pessoas estão felizes de a gente estar aqui, estão em segurança, e tu vê as pessoas se entregando a Jesus, que é o mais importante. Acho que pra mim isso é o mais importante, Esse é cara. o principal motivo de todos estarem aqui, cara. né? Jesus. Como é que tu diz assim, como é que eu posso te perguntar? Como é que tu diz assim, teu ministério, além de cuidar de pessoas, ele também mostra um cuidado espiritual, né? Porque eu tenho certeza que quando a pessoa chega até você, você faz uma pré-análise, né? Vê se é espiritual, aí você chama já provavelmente para outro ministério. Né? Já aconteceu também. Já aconteceu. Teve uma vez que a gente estava na conferência Somos Um. Conferência Somos Um. Aconteceu um sinistro na qual chegaram pra gente, acionaram a gente que tinha uma pessoa caída no banheiro. Que isso, cara? Aí eu tava aqui, cara, recebendo oração aqui, aí me chamaram, fui correndo. Fui eu e minha equipe. Aí chegamos lá, na primeira análise que eu já tive, o espiritual já ativou, falou assim, é físico, mas 90% é espiritual. Eu já olhei pra minha equipe, chamo o pastor Adílio. Aí tava todo mundo naquela, a intercessão tava toda aqui, aí eu falei, aí todo mundo, mas tá todo mundo orando. Eu falei, chama o pastor Adílio, chama ele. Especialista. O especialista. Aí o pastor Adílio chegou lá, aí eu fui, a gente aferiu a pressão, fez os primeiros, os sinais vitais ali, tava tudo ok. Eu falei, cara, pera, ela tá passando mal, tava caída no banheiro, os sinais vitais estão tudo ok, fingimento não é. Aí eu olhei pro pastor e falei, agora é pro senhor. Eu saí de cena, aí a nossa equipe fez uma barreira, porque, né, as pessoas são, querendo ou não, estando na igreja ou não, as pessoas são curiosas, tá? Sim. Então a gente fez uma barreira em frente ao pastor Adílio, aí juntou mais 2 pessoas da intercessão e o touro comeu. Aí na hora que tudo aconteceu ali, apaziguou, a gente foi lá e prestou cuidado a essa pessoa. Porque a pessoa, quando passa por esse momento, todo mundo fala assim, não, ela tá bem, dá uma água pra ela, tá bem. Não, a gente foi lá, acalmou ela, conversou com ela, a gente interagiu ela no grupo, que aquilo dali, cara, passou. Já foi, entendeu? O que passou, agora nova vida e vambora. Então, assim, realmente, tem que ter o discernimento. Eu costumo falar pra galera, olha, a gente é intercessão, a gente tem que trabalhar junto. Exatamente. Trabalhar junto. Porque se caiu, alguém bateu a cabeça, às vezes a pessoa pensa que é demônio, não é demônio. Pode ser alguma questão clínica, médica, que a gente precisa intervir. Então, assim, a gente sempre tá junto, sempre tá ali... Sempre tá de olho. Sempre tá de olho. Parece que a gente tá correndo pra lá e pra cá, mas a gente sempre tá de olho. Tá sempre perto, né? Sempre perto. Isso é o cuidado de quem faz com zelo, quem faz com amor, né, cara? Amor. Tá sempre perto, tá sempre esperto no que pode acontecer. Sempre vigiando, né? Vigiar e orar, né? Exatamente. Só que existe a gente trabalha com as 2 partes, a gente vigia e ação. Vigia e ação. É isso aí, é importante. Miguel, além de trabalhar com emergência, como você pode dizer que o seu ministério agrega assim, um amor ao próximo, né, dentro de uma igreja? Assim? O nosso ministério ele agrega com amor ao próximo. Isso. Aí entra muito a questão da enfermagem, né? A gente costuma brincar muito, porque a gente precisa ter amor às pessoas, independente da cor. Às vezes, se é uma pessoa com uma qualidade financeira um pouco melhor ou um pouco pior, nós somos um, sabe? Então, cara, independente se a gente está ali, a gente vai abraçar a pessoa, a gente vai estar com a pessoa e na maioria das vezes a gente fica lá atrás na igreja, né? Então, às vezes chega aquela pessoa que está visitando a igreja, começou agora, aí tá ali, a gente vai e abraça a pessoa, vai lá, senta ali, aí a gente chama alguém da recepção, aí a recepção já vai, abraça a pessoa, já vai encaminhar ela para um local, aí a gente passa, né, nas nossas rondas, tá tudo bem, quer uma água, precisa de alguma coisa. Então, assim, o nosso amor ao próximo é importar que ela tá ali. Tipo assim, caraca, em meio a 400 pessoas aqui na igreja, aquela pessoa tá vindo aqui perguntando se eu tô bem, se quer uma água, se quer uma ajuda, me mostrou onde é o banheiro. Como é que isso é importante, né, cara? É importante demais. E eu acho também, você tocou numa parte que eu acho muito certa e muito séria.
as partes de segurança, né, da igreja, onde fica extintor, área de saída. Isso aí. Vocês costumam fazer isso assim que as pessoas chegam, gente, precisar, banheiros? Olha, a gente não costuma falar aonde é a saída de emergência. A gente costuma falar mais para os líderes presentes. Vamos supor, numa conferência FIRE, que aqui estava lotado. Cheio. A gente costuma falar assim, olha, como as pessoas aglomeram ali perto da saída de emergência. Gente, não fica muito aqui não, porque aqui é uma saída de emergência, se caso precisar de alguma coisa, a gente precisa dessa saída liberada. Aqui os extintores de incêndio, a gente não precisa botar essa cadeira aqui, olha, coloca a cadeira aqui que fica mais fácil. A gente não fala, nesse extintor de uma forma grosseira, né? Esse extintor não pode ter nada em volta dele, não. Coloca aqui, fica mais bonitinho. Olha, você consegue até ver melhor, você consegue ouvir melhor, de uma forma mais tranquila, mas sempre trabalhando com aquela prevenção. Que maneiro, cara. O que eu mais acho bonito é isso, é o cuidado, né? Você vê, além do cuidado com a pessoa física em si, o cuidado no falar, né? O amor. Esse aí que eu tô falando é o amor ao próximo. Sempre tem que ter cuidado. Eu sempre falo, galera, sejam vocês. Não precisa ficar naquela questão engessada. Não, porque eu sou uma autoridade, porque eu sou bombeiro. Não, galera, aqui nós somos irmãos. Mas estamos numa área onde a gente precisa sempre ter cautela com as coisas. Igual, principalmente na área kids, a gente sempre fica por ali, né? Exatamente. Porque às vezes eles estão comendo e criança come, corre, bebe, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então a gente sempre está de olho naquela parte, né? Para prevenção, se caso a gente precisar agir, a gente está ali. Sempre ali perto. Sempre ali perto. Realmente o Ministério Kids tá crescendo, né, cara? Graças a Deus, tende a crescer mais. Eu olhei ele domingo ali, eu fiquei assustado, cara. Muita criança, muita gente, cara. Muita gente. Também teve o nosso Fire, teve Fire Kids, sim, né, cara? separado, né? Cara, mas legal. Cheio, cara, cheio. E eu acho que é muito importante, como você falou, para as crianças. Mas vamos botar assim, hoje a pessoa quer entrar para o ministério hoje, mas ela acha que não tem, assim, capacidade para entrar. O que você diria para essa pessoa hoje? Assim, que ela acha que ela não tem vocação? Assim, ela quer entrar, mas ela acha que ela não tem capacidade, um exemplo. Eu uso o meu exemplo. Eu entrei na área da saúde, na área da emergência, de paraquedas. A galera que trabalha comigo fala assim, cara, eles me chamam de Moreira, né? Pô, Moreira, eu não sei como que tu entrou nisso não, cara, mas tá desenrolado. Eu falo assim, galera, eu trabalhava no interior, na roça, na fazenda, abria vala, fazia um monte de coisa. De repente, decidi estudar, olhei a área da saúde e falei assim, cara, pera, o meu ministério, o meu chamado é o quê? Eu sempre volto a esse... A Bíblia fala, né, pra gente voltar ao nosso pensamento, né? Cara, pera, o meu chamado é cuidar de vidas, mas como que eu posso aplicar isso? E eu sempre gostei muito de ver o corpo de bombeiros passando, com aquela sirene toda. Falei, cara, é uma forma de eu entrar, uma área que eu gosto, a área da saúde que eu gosto de cuidar de pessoas e pode agregar. Assim eu entrei, eu pulei lá dentro. Na hora que eu descobri o mundo que era, eu falei assim, aqui é o meu lugar. Então assim... eu posso aconselhar essa pessoa, cara, experimenta, vê se é pra você, vê se é o seu chamado, vê se você se identifica com aquilo, porque se não for, não adianta forçar. Às vezes o Espírito Santo tá falando, cara, não é essa área que eu quero te usar, eu quero te usar no cuidado de pessoas, mas no ministério da mídia, eu quero te usar no ministério de louvor, onde está tangenciando o louvor a Deus ali, né? Exatamente. Aquela adoração que você está recebendo, você está transmitindo para as pessoas ali. Então, a parte de cuidado, ela abrange várias coisas, não só a área da saúde. Mas a gente faz uma experiência, a gente abraça a pessoa, a gente apresenta qual é a forma de um lado e do outro e vê se a pessoa vai gostar, se a pessoa se identifica com aquilo. Se não gostar, a gente continua em oração por aquela pessoa, né? Ajudando aquela pessoa a se encontrar dentro da igreja, né? E é importante a gente abraçar, não desprezar, não, você não serve, não. A gente continua, não, peraí. Você gosta do quê? Eu gosto de tirar foto, eu gosto de gravar os outros. Pera, vamos lá no Ministério da Mídia, vou te apresentar a Gi, vou te apresentar a galera. Então, assim, a gente sempre está trabalhando junto, querendo ou não, a minha área, que é a área dos primeiros socorros,
e cuidado, né, a gente consegue de todos os ministérios da igreja ter contato, né? Aí fica muito bonito isso, né? A gente trabalhar todo mundo junto. Essa pra mim é uma parte que mais importa, cara. Ver a igreja unida, os ministérios trabalhando junto. Igual a gente viu no Fire, meu irmão, cada um agindo de um jeito, a recepção, o louvor, a mídia, a intercessão. Cara, é importante que a igreja ande assim, né? Unida, Sim, né, cara? Os claro. Ministérios unidos. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, né? Exatamente, né? Então, cara, se Deus está no meio de de dois, três, imagina dentro de uma igreja toda unida. Misericórdia, vai, rapaz, o que vai descer de fogo nesse lugar, pessoas que vão ser usadas, transformadas. Cara, é incrível. Não tem, incrível. Né? Não tem como imaginar. A gente está vivendo aos poucos o que Deus tem feito na igreja, né? Os ministérios unidos. Tem algum testemunho, assim, na tua área da saúde, assim, que te choca, que te marca muito? Dentro da igreja ou fora? Pode ser dentro da igreja ou fora. Porque mesmo você exercendo fora, você leva o seu coração cristão. Então, claro. eu tenho certeza que isso influencia em qualquer área que você tiver. Influencia. Fora da igreja é complicado um pouco de você impor Jesus para algumas pessoas por conta de ética profissional, por conta até mesmo de outras religiões, para não entrar numa questão de religiosidade, até mesmo você responder processo por isso. Então assim, a gente caminha devagar. E na maioria das vezes eu tive 2 casos no ano passado que aquilo dali mexeu muito comigo. O primeiro foi que eu cuidei de um paciente dentro de um hospital, na qual, assim, pela medicina, rapaz, ele já tava... Não tinha jeito. Não tinha jeito. Era só realmente esperar a hora dele para partir. E acabou que eu aprendi mais do que ele aprendeu comigo. Caraca. E ele sempre falava, cara, a gente tem que amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E eu dei muito mole nisso. E, cara, eu sempre quis ter uma experiência com o Espírito Santo, mas eu dei muito mole. E a gente foi conversando dentro de um hospital. Provavelmente ele viu isso em você. Ele falou assim, esse é uma pessoa que eu posso... E ele sempre falava, cara, às vezes o meu plantão, eu fazia a troca de plantão, chegava no plantão, a pessoa falava assim, rapaz, olha, esse paciente foi o que mais me deu dor de cabeça hoje. Aí eu já entrava e falava, Jesus... aonde eu for, o senhor já tem que estar. O senhor tem que chegar primeiro. Então eu chegava lá no quarto, bom dia, tudo bem, como é que tá? E ele tava lá de cara emburrada. Aí eu chegava e falava assim, cara, o que aconteceu, fulano? Aí, eu não quero papo hoje com ninguém, não. Aí eu chegava, o senhor quer um cafezinho? Aí, um cafezinho não seria ruim, não. Aí passava. Já quebrou o gelo. Já quebrou o gelo. O senhor tá bem? O senhor dormiu bem? Ah, não dormi muito bem, não. O ar-condicionado ficou em cima de mim. Aí eu, pera aí, vamos pedir para desligar o ar-condicionado. Aquele cuidado todo. Ele, tu é um menino de luz, cara. Tu é um menino de luz. Tu chega aqui, todo mundo fica bem, todo mundo dá bom dia, cara. Todo mundo... Eu fico bem contigo, eu fico bem no teu plantão. Aí eu, cara, isso é muito bom. E o segundo... foi que ali mesmo na área de emergência ali, paciente decaindo e eu coçando a cabeça, falando com outro bombeiro, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Ele bateu no meu ombro e falou assim, filho, você é capacitado para isso. Em meio a todo esse vendaval, você é capacitado para isso. De repente parece que tipo assim, todo aquele entendimento que tinha saído naquela hora de emergência, fez assim, faz isso. E depois ele voltou lá no ambiente de trabalho, mandou mensagem para todo mundo, os superiores, falando assim, cara, graças ao bombeiro tal, eu consegui me recompor, ele de maneira nenhuma ele saiu do meu lado, ele prestou todo o atendimento, pós-atendimento, pré-atendimento, perfeito. Parabéns, essa pessoa nessa empresa faz total diferença. Aí eu entendi falando assim, cara, às vezes a gente tá, às vezes num dia até ruim, pensando, cara, hoje não tô legal, e vem uma pessoa e fala assim, cara, você é capacitado para isso, alguém te colocou aqui dentro para isso, então, cara, faz o que te chamaram para fazer. Então, assim,
dentro dessa área foi esses 2 pacientes assim que realmente mexeram bastante comigo. E aí eu creio que foi injeção de ânimo, né, cara? Poxa, cara. Eu creio que deve ser corrido. Você tá ainda estudando, tá? Ainda estou estudando, ainda estou me formando. Pretendo continuar a alcançar níveis maiores, orando também, pedindo a Deus, porque longe de mim soberba, longe de mim achar que eu sei muito e eu não sei nada, é na minha fraqueza que Ele me mantém forte. Então a gente está mantendo a humildade e colocando Deus sempre na frente, e graças a Deus sempre dá certo. E fazendo isso aí, Ele sempre vai estar com a Sempre gente, tá com vai a dar gente, certo, graças vai a Deus. fluindo. E como é que é, cara? Vou te falar, eu já te vi tocando, Ministério de Primeiros Socorros, estuda. Cara, como é que é essa programação da tua vida, cara? Como é que é conciliar isso tudo? Cara, é complicado, não vou dizer. Muitas pessoas já falaram que eu sou maluco, que, nossa, eu não fazia assim, eu não faria isso, eu não sei como tu aguenta. Cara, a minha rotina começa às 7 horas da manhã, dependendo às vezes às 5 horas da manhã. Começa cedo, eu vou, faço as minhas coisas, venho trabalhar, faço meu trabalho, vou pro plantão, saio de plantão, tiro a minha farda, colo, já saio, tomo um banho rápido, já pego a Sara, a gente já vai pra faculdade, da faculdade acabo de estudar, pego o ônibus novamente, que é 1h30 de viagem, tá, gente? Não é fácil não. Pertinho. 1h30 de viagem, vou de ônibus, quando não acontece um sinistro com o ônibus ou até mesmo um acidente na rua, na rodovia, que demora mais ainda, chego em casa meia-noite, vou jantar, vou fazer as minhas coisas, ainda tenho que estudar, ainda tenho que fazer um bocado de coisa para dormir 1h da manhã, 1h30 da manhã. Se preparar para outro dia. Preparar, e ainda tem a vida espiritual, a vida social. Os meus pais, por exemplo, eu moro com meus pais, mas eu só vejo meus pais os finais de semana, só no domingo. Tu chega e estão dormindo já? Eu chego, eles estão dormindo, eu saio, eles já foram trabalhar. Caraca. Não, a pessoa vejo. da roça sai cedo para trabalhar. Sai cedo para trabalhar, minha mãe 6 horas, meu pai 6 horas da manhã já tá de pé, já foi trabalhar. É assim, é complicado, é uma vida difícil, se realmente não é Deus sustentando, cara. E já vamos aí para 3 anos e meio. 3 anos e meio, caraca. Vai fazer 22 anos ainda. Vou fazer 22 anos, graças Cara, a é o que eu Deus. te falo, né, cara? Eu que trabalho com jovens, eu fico às vezes vendo os jovens, cara, tipo assim, voando, cara. Cara, tem que ter um foco, tem que cair pra dentro. Cara, 21 anos, olha só quanta coisa que você já passou, quanta coisa que você tá buscando, já exerce seu ministério, entendeu? Tá buscando mais. Qual é o teu plano de carreira, assim, qual é a área que tu quer focar, assim, futuramente? Cara, a minha parte é a urgência e emergência. Eu sempre levo isso na minha meta, que é o quê? Às vezes no momento mais difícil, que a gente tá ali, às vezes a pessoa falando assim, poxa, eu deveria ter ido para a igreja, aí sofre um acidente. Aí fala, poxa, eu vou morrer aqui. A pessoa pensando, né, dentro do carro, poxa, ou dentro de algum veículo, poxa, eu vou morrer aqui, não tive a chance de alguém falar de Jesus para mim, ter um cuidado de Jesus, e de repente chega alguém usado do Espírito Santo ali naquela situação precária, sabe? É praticamente como se fosse o pastor, né, buscando aquela ovelha perdida, chegando e falando assim, filho, ainda não acabou não, tem vida aí, vambora, vamos pra cima. Então a minha meta é essa, entrar onde ninguém quer entrar. Enquanto tá todo mundo saindo, eu tô entrando para resgatar mais um. Aonde tá todo mundo falando assim, poxa, a situação ele tá complicada, e eu tô lá, entende? Eu não quero conforto, porque eu entendo que tudo aquilo que te traz conforto não te leva ao próximo nível, sabe? Às vezes as pessoas por fé falam assim, poxa, eu queria tanto ter paciência. Aí chega o Espírito Santo e te prova uma situação na qual você tem que ter muita paciência. A pessoa fica, ai Jesus, tira essa pessoa daqui, ai eu não aguento mais. É Deus te provando para você ter paciência, para você ir para o próximo nível. Então eu creio que assim, eu prefiro sempre viver por fé. Assim como toda a minha carreira, eu sempre vivi por fé, às vezes não tendo condição, às vezes não tendo tempo, às vezes não tendo nem esperança. As pessoas falando, cara, desiste disso aí que tu não vai entrar não. E eu falando assim, Jesus, se tu é o meu chão, se o Senhor me chamou, eu vou entrar, eu vou fazer. E assim, graças a Deus, é até hoje. Não tendo chão, não tendo aonde você se apegar, é realmente viver por fé. Falar assim, cara, Senhor, se o Senhor me chamou, me dá o chão. Me dá o chão que eu vou pra frente. E é isso, cara, o evangelho é isso, né, cara?
A gente realmente vivia na dependência dele, né? E, cara, você viver na dependência sua, ou de seus pais, ou de alguém, é muito fácil, cara. Agora, quando não tem ninguém, cara, você não tem conta bancária, você não tem ninguém te sustentando, entendeu? Você não tem uma base, você fala assim, cara, que eu vou, mas eu não tenho uma segunda opção. É o Senhor, meu irmão. E a gente entrega tudo na mão dele. E ele faz. E ele faz. E ele faz. Cara, e é maravilhoso quando tu vê ele fazer, né, cara? Às vezes eu tenho essa experiência assim que, Deus, não tem o que fazer. E mesmo se eu tivesse também, eu ia entregar na mão dele, porque eu já aprendi, cara, que não adianta. Não é pela minha força, não é pela força da minha esposa, não. É do Senhor, cara. É ele Cara, para tem ele. que entregar, pai, tá nas tuas mãos aqui o controle de tudo, ó. Faça da tua vontade. A gente vai fazer a nossa parte, a gente vai continuar Claro, caminhando. a gente tem que correr Porque atrás. Não é, Deus, faz a tua vontade e eu vou sentar aqui e vou ficar Não. quietinho esperando. Aí não flui. Se você tivesse feito isso, imagina onde você estava hoje. Emerson, quantas vezes, cara, eu no último ônibus, às vezes sem ter um tostão no bolso, e eu estudando, eu chorava sozinho, falava assim, Senhor, e agora? Eu não tenho o que comprar amanhã, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não tenho. Senhor, às vezes, cara, a galera fala que a minha forma de falar com Deus é diferente, né? Não é nada bonitinho, aquele negócio, o Senhor te diz, o Senhor te fala. Não, não é nada disso. É o teu jeito mesmo. É o meu jeito. Mas esse é o certo. Eu na rua, às vezes, o nego já até me chamou de maluco. Eu na rua chovendo, Emerson, chovendo. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha já acabado de formar bombeiro, eu chovendo, as coisas dando errado. Eu tirei o guarda-chuva assim, ó. Me molhei todo, eu falei assim, Senhor, se tem algo errado em mim, lava, tira tudo Eita, tudo que glória. tem de mim, Senhor, mas me dá uma oportunidade, Senhor. E eu chorando e falando com Deus, assim, no meio da rua, só mato, só eu e Deus, falando, Senhor, tira de mim o ego, tira de mim, Senhor, eu não tô te pedindo dinheiro, eu não tô te pedindo nada disso, eu tô te pedindo uma oportunidade. E o Senhor me dá essa oportunidade que eu vou fazer, Senhor, eu tô correndo atrás e eu vou fazer. E assim ele fez. Que maneiro, Me deu uma cara. oportunidade. Aí eu falei assim, caraca, é uma oportunidade agora para eu avançar. Aí todo mundo, ih, Miguel, mas eles estão te chamando para ser provisório. Ué. Aí começa, né, o inimigo. É. Estão te chamando para ser provisório. Nossa, tu vai largar esse emprego aqui para tentar algo que não é certo? Poxa, tu tem faculdade, tu tem cartão, tá planejando aí casar, tu tá planejando isso. Tu vai sustentar, daqui a pouco tua mulher te larga, daqui a pouco não sei o que, tu se endivida. Aí o cara pensa carnalmente, né? O cara Sim. fala, caraca, é verdade. Mas aí o Espírito Santo soou, falou assim, a oportunidade. Aí eu falei, irmão, vou partir pra Se cima. o pai falou, meu irmão. Parti pra cima e graças a Deus. Deu certo. Deu certo, passou o período de experiência, olharam pra mim e falaram assim, cara, é Deus. Falaram assim mesmo, é Deus, porque te deram uma oportunidade. Caraca. E graças a Deus, para honra e É glória o que você está dele, exercendo até hoje. tô exercendo até hoje. Que maneiro, cara. Tu veio com 21 anos. Olha a história. Com 21 Caraca, anos. meu irmão. Eu vivi Eu vou muita te falar, coisa. se você pede assim, Hermes, qual é a minha idade? Fala, cara, eu ia te dar, não pelo Aparência, físico, não, assim. mas pela bagagem que você tem. A gente conversando com você, eu falo, caraca, uns 26, 27, uns 28, pela bagagem. A gente Muita conversa gente com fala você, isso, muita exatamente. gente A gente fala conversa com você, a gente fala assim, caraca, 21 anos nunca, não tem como ter 21 anos. Entendeu? E principalmente eu que lido com jovens lá em cima, cara, eu lido com essa idade aí, 18, 17, 20, 21, 22 anos. Então, tipo assim, eu vejo quantos jovens precisam realmente avançar. Entendeu? Eu não digo avançar só espiritualmente. Sim, espiritualmente principalmente. Porque se a gente não avançar espiritualmente, todas as coisas não adianta nada. Aí nossa vida profissional não vai pra frente, conjugal não vai pra frente, com pai e mãe em casa não vai pra frente. A vida espiritual tem que sempre ser a primeira. Uma das coisas que eu deixo aqui pro pessoal de casa é, cara, por mais que tenha vida corrida, igual o Miguel tem, eu também tenho uma vida corrida. Todo mundo, cara, aqui na igreja, pessoas que exercem ministério, tem vida corrida, não é fácil. O cara, Miguel estuda, tem a profissão dele, tem ministério, toca na igreja, tem ensaio às vezes, tem que vir, ainda tem que administrar a vida espiritual, a gente não pode abandonar a vida espiritual, estudar em casa, dar atenção ao pai e mãe, namorada, futura noiva, já é noiva. Já é noiva. Já falta ser esposa agora. Então, dá atenção à futura esposa. Cara, não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. E eu sempre levei uma palavra e eu deixo aqui para vocês essa palavra. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado à força
Então o reino físico, que aqui nós somos pequenos cristos, correto? Isso, A correto. Bíblia fala sobre isso, Sim. que nós somos imagem e semelhança. Então se o reino, aquele que a gente está esperando, que a gente clama Maranata, a gente tem que tomar a força, o reino físico ele tem que ter força de vontade para fazer. Porque como o Emerson falou, não é deitar, não é debruçar, chorar e falar assim, eu não tenho oportunidade, eu não faço. Cara, é pegar aquilo e falar assim, Senhor, o Senhor me chamou, então me dá o chão que eu vou. É o famoso eis-me aqui, né? Como a palavra fala de Gênesis e Apocalipse, eis-me aqui, Senhor, envia-me, me usa, faz através de mim, faz como 2000 anos atrás, como 200 anos atrás, faz de novo. Então, cara, se disponibilizar para o reino, é isso. Então, seja ele físico, seja ele espiritual, que é o principal, é bater no peito e falar, Senhor, conta comigo. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas conta comigo. É exatamente isso aí. E, cara, quando pedir, porque quando a gente pede, o Espírito Santo faz. E é o que tu falou, às vezes a gente pede para ter paciência, Deus faz o quê? Bota alguém para te oportunar um pouquinho para tu aprender a ter paciência. E quando tu pedir, irmão, se prepara, porque ele vai mandar. E quando ele mandar, cara, beleza. E o engraçado é que a minha prova, eu não contei isso, a minha prova para entrar, eu já tinha entregado na mão de Deus pedindo ele uma oportunidade. Tem que fazer prova para entrar? Não, vai entendendo, vai entendendo. Olha a prova que o Espírito Santo me colocou. De repente eu falei assim, poxa, eu vou levar 2 luvinhas aqui, vou levar uma gás, vou levar um equipamentozinho aqui na mochila, né? Porque pode acontecer assim, a minha noiva fala, cara, por que tu carrega luva? Por que tu carrega isso? Aí eu, não sei, vai que acontece alguma coisa, né? Cara, foi justamente, eu tava dentro do ônibus com meu fonezinho, ouvindo meu louvor, né? E tô orando, Lucas Augustinho, que eu gosto demais, Lucas Augustinho aqui no ouvido, tô orando, ministração. De repente, eu abaixo assim, só vejo um soco passando na minha cabeça, assim, pegando na mulher. Uma briga dentro do ônibus. Que isso, aí, de repente, cara, eu fiquei assim, né, pasmem, né, olhando assim, uma senhora começou a passar mal. Ela agarrou assim no banco, ela começava a tremer. Eu, misericórdia, e agora? Em estado de pânico. Em estado de pânico, a moça, ela tinha um estado clínico totalmente conturbado. Aí eu sempre avalio a cena, né? Vejo se não tem ninguém da saúde que vai se prontificar. Ninguém se prontificou e a senhora passando mal. Eu gritei e falei, posso te ajudar? Aí todo mundo assim, eu tô com ela, pode ajudar. Eu fui, fiz os primeiros atendimentos ali, acalmei ela, fui se acalmando. Aí resolveu, a situação ali resolveu. Ela partiu, não, meu filho, muito obrigado, você foi um anjo aqui dentro desse ônibus que me ajudou. Aí eu, graças a Deus. No outro dia, cara, não, foi assim, consequência. Cheguei no outro dia no ônibus novamente, botei meu fonezinho, escutando ali, esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro. Aí, de repente, eu só escuto o ônibus fazer assim, blum, e o ônibus parou. Eita, abaixei o volume, o ônibus tinha atropelado um motoqueiro. Eu falei, meu Deus, não pode. Não, eu botei a mão na cabeça, eu falei, meu Deus, cara, que isso? Aí todo mundo desceu do ônibus, eu falei assim, cara, eu tô sem material aqui, eu não posso colocar a mão nele. Mas eu vou lá, porque às vezes o pessoal dentro do leigo, né, vai lá, coloca, tenta tirar, tenta movimentar. A pessoa. Aí eu fui correr lá, falei, galera, ninguém movimenta ele. Aí eu abaixei do lado dele e falei assim, olha, me identifiquei, né? Falei, olha, eu sou fulano de tal, sou isso, eu não posso colocar a mão no senhor, mas eu vou aqui fazer isso, pelo menos para o senhor ficar melhor. Aí de repente a ambulância do SAMU tava vindo. A ambulância do SAMU viu aquilo, parou a situação. Aí o motorista fazendo assim para todo mundo entrar dentro do ônibus, né? Eu conversei com o cara, não, pode deixar que daqui eu aciono, porque ele estava sozinho, eu aciono a empresa responsável, eles vêm aqui, pode ir lá, muito obrigado, tá? Poxa, graças a Deus tinha alguém pelo menos dentro do ônibus que não mexeu ele, porque pode ocorrer lesão. Exatamente. Cara, 2 dias depois me chamaram para trabalhar como bombeiro. Caraca. Então assim, foi a prova de fogo, né? Deus foi literalmente provando. A prova e você não correu dela. Não corri das 2 vezes. Caraca. Botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, e agora? Mas parti pra dentro, graças a Deus. Caraca, que bênção, cara. E hoje tá trabalhando na tua área. Graças a Deus. Eu acho que o sonho da gente é poder trabalhar nessa área, né, cara? Cara, trabalhar a gente no que a gente trabalha ama, com né, a cara? cabeça tranquila.
Eu acho que a melhor coisa é você trabalhar na área que você ama. Espírito Santo ministrando 24 horas aqui, tá tranquilo. Nada aborrece. E se Nada aborrecer, aborrece. o Espírito Santo tá ali do lado. Tá tranquilo. Toda área tem estresse, né? Toda área tem estresse. Eu creio Mas que na tua área também tem estresse. na área que o Espírito Santo ele te coloca para você levar ele daquela forma, irmão, é outra coisa, é outra forma. Até as pessoas que são tratadas ou quem está no seu lado, entenda isso. Quando o Espírito Santo ele coloca uma tocha ali, uma chama, uma brasa viva do altar ali, quem está ao redor pega aquele calor. Então, todo mundo que trabalha com você, quando você é enviado, você é colocado naquele lugar, não tem ninguém que não consiga sentir a presença dele. Todo mundo fala, nossa, trabalhar contigo é bom. Nossa, o teu plantão é diferente. Por quê? Cara, conversar contigo é muito bom. Nossa, parece que eu fico até mais inteligente. Então, assim, cara, aonde Jesus está, como o apóstolo aqui pregando falou, cara, quando um principado do céu, ele se estabelece na terra, o principado da terra tem que sair. Exatamente. Então, cara, é assim, a vida com Deus é assim. É maravilhoso, né, cara? E é viver isso aí, né, cara? É viver Deus em todo momento. Eu sempre falo isso para alguns amigos meus que conversam comigo. Eu falo, cara, você tem que viver Deus a todo momento. Não é viver Deus só dentro da igreja, não é viver Deus quando você estiver em oração no seu quarto. Cara, é viver Deus em todos os momentos. Todo momento. Você está exercendo a sua função, vive Deus, cara. Vive ali a presença do Senhor. Você não precisa sair gritando que Deus é maravilhoso e tal, porque às vezes o ambiente não é para aquilo. Exato. Mas você pode estar ligado e conectado a Deus. A Bíblia mesmo fala isso, né? Que se for para pregar o evangelho, se possível, use palavras. Exatamente. Isso tem ecoado ultimamente na minha mente. A gente vê, o Caio mesmo citou isso uma vez, eu fiquei gravando essa cabeça. Eu falei, cara, realmente, cara. E o evangelho é isso. Se preciso, use palavras. Se preciso, use palavras. É o teu testemunho, é o teu jeito de agir, é o teu jeito de cuidado com as pessoas. A forma que você faz aquilo. Exatamente. É o que eu vi em você hoje aqui falando. É o que eu vejo em você. É o cuidado com as pessoas, transmite Jesus. É você se preocupar com as pessoas, você se pôr no lugar das pessoas. Porque o evangelho é isso, você se pôr no lugar das pessoas. E o teu trabalho é exatamente isso, a tua função é exatamente essa. Você como cuidador de pessoas, você se coloca no lugar das pessoas. Sempre. Então se você sabe que a pessoa está mal, a pessoa às vezes está ali, as pessoas que são pacientes, realmente elas ficam um pouco mais agressivas, sem paciência, porque elas estão ali, elas são pacientes. Você imagina você ficar 12 dias, 15 dias no hospital, você perde a paciência, você claro. Que vive isso, você pode dizer isso. Claro. Então você se colocando no lugar da pessoa, você vai chegar com paciência. Igual você chegou, tu vê, como é que você mudou um ambiente, né, no quarto quando você entrou com aquele testemunho que você falou. Sim. Às vezes os plantões anteriores não tinham essa paciência que você tinha. Então você chega ali, você conhece a palavra, você vive o amor do Senhor, você ama aquelas pessoas, você entra ali, você muda um ambiente, você muda um lugar. As pessoas veem um brilho diferente em você, sem falar a palavra do Senhor. Sem falar, literalmente. Sem falar a palavra do Senhor. E o engraçado, cara, é que a gente costuma levar uma palavra, é que aquela doença, aquela situação já está maltratando aquela pessoa demais. Então, se aquela pessoa tá chata, tá ranzinza, ou até mesmo ela não quer papo com você, cara, aquela situação já tá machucando ela demais. Então, cara, não cabe a você machucar ela. Cabe a você levar conforto, se pôr no lugar dela, falar, cara, tá difícil, mas eu tô contigo, eu tô aqui por você. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, a pessoa ela vê que realmente ela é importante naquele lugar. Sabe? Que ela é o pilar ali. E Jesus entra. Porque ele bate a porta ali, né? E ele entra. E as pessoas, até mesmo com eu falando ali, né, com a Sara e com as outras pessoas, é que uma pessoa chegou e falou assim, cara, deve ser tão difícil, né? A gente ser amado, a gente amar alguém e ser negado todos os dias, né? Deve ser tão difícil. Aí eu lembrei, né, da cruz, que a gente nega Jesus todos os dias e mesmo assim ele continua nos amando, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, é muito difícil. Aí ela, como que você sabe? Aí eu falei assim, cara, imagina, você prestar todo aquele seu amor para aquela pessoa
e mesmo assim ainda ser negado. Olha como que é difícil. É mesmo, aí eu mudei de assunto assim para desverter aquela situação. Falei assim, é a mesma coisa, pensa, eu tô todo dia aqui por você e você olha para mim e fala assim, eu não quero essa medicação, eu não quero esse cuidado, eu não quero esse atendimento. É triste pra gente, poxa, eu tô aqui por você. Poxa, é verdade, né? Não, eu vou deixar. Saiu muito bem. Tá entendendo? A pessoa fala assim, uma hora ela vai te perguntar, cara, o que que você carrega? Divide comigo isso, por que que você é tão feliz? Por que que você é tão simpático? Eu faço questão de todo dia, dos 4, 5 andares, eu chego pra todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Porque às vezes a pessoa só precisa de um bom dia. É exatamente isso aí. Sabe? A pessoa então, só precisa desse cuidado, né, só cara? precisa de um cuidado. E, cara, trazendo a função que você exerce, o ministério que você exerce, cara, pra mim, a parte do cuidado pessoal era algo que, no reino espiritual, no reino de Cristo, todo mundo tem que exercer. Todo mundo. Cara, tem que ter o cuidado pelo próximo. Você É tem a que casa amar do o pai, né? próximo, cara. Você tem que amar o próximo. A Bíblia manda. É mandamento. A Bíblia fala, cara. Tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, cara, a gente tem que viver pelo próximo. Não é só o ministério de primeiro socorro. De primeiro socorro. Sim. Não, cara. Todo mundo que senta nessa cadeira aqui, cara, todo mundo que conhece a palavra do Senhor, tem que trabalhar em amor ao próximo. O que a gente puder fazer para melhorar o dia da outra pessoa, dar uma palavra, às vezes só um abraço. Um abraço, uma boa noite. Uma boa um noite, dia. um bom dia. Você tá bem, tá precisando de alguma coisa? Igual você falou mesmo, cara. As pessoas estão visitando aqui na igreja. Já teve casos de pessoas falarem assim, poxa, eu estive na tua igreja e, cara, fui bem recebido. Na recepção as pessoas já chegaram me abraçando e tal. As pessoas vinham toda hora perguntar se eu estava bem, se eu queria uma água, alguma coisa. Rapidinho arrumaram uma cadeira para me sentar. Isso faz um diferencial. Total. A pessoa chega, se sente bem, cara. Chega aqui num ambiente que eu não curto de domingo, já chegou assim numa recepção dessa, a pessoa já vai sentar ali mais leve na cadeira. O Espírito Santo vai falar, Vai ministrar. Vai falar, vai ministrar o que a pessoa precisa ouvir. Às vezes a pessoa chega e não é bem recebida, a pessoa já senta assim, com a cara fechada. Igreja mal criada, não fala nem com os outros direito. Exato. Aí ela já não dá mais liberdade para o Espírito Santo. Então começa nos ministérios. Por isso que os ministérios precisam estar ligados. Recepção, o de vocês, primeiros socorros. Cara, todo mundo, a área do ministério que trabalha com pessoas, principalmente a primeira parte, eu falo muito da recepção. A Duda teve aqui no podcast passado. E ela mostrou como é importante o ministério da recepção. Sim, Realmente, eu compartilhei, eu vi de contato, né, perto, cara. Impactou os meus pais, Duda. Impactou os meus pais. Você vê como é que é maravilhoso. E que testemunho, né, cara? Que testemunho de vida, cara. Ó, te falar, que testemunho de vida que E a gente vê, né, que ela contou que é por isso que ela sorri. Exatamente. É por isso que ela tá ali querendo receber, porque aquilo que ela recebeu, ela quer transmitir. Quer transmitir, cara. Então, cara, sim. Te falar, é um caráter cristão que a gente precisa buscar. E ela, cara, tu vê, ela sendo feliz, antes de ser curada, ela já tinha certeza da cura e já vivia, entendeu? Aquela cura, entendeu? Tipo assim. Concretizou, né? É a fé. É a fé, exatamente. É É o que a gente precisa ter hoje. Ah, eu não consegui chegar onde eu quero chegar, ou eu não consegui a cura que eu quero. Já vive como se você tivesse curado. Já vive como se você já tivesse chegado naquele patamar. É a fé. Você bota o pé onde você não tá vendo. Exatamente. Cara, que E testemunho. a minha noiva não gostou muito quando eu tive uma atitude de fé, não. Porque eu usava barba, né? Você lembra? Eu usava barba. De repente eu falei assim, cara, eu sou bombeiro. Ranquei a barba, falei, bombeiro não tem barba. Antes mesmo de formar bombeiro, muito antes. Virei, ranquei a barba, falei, sou bombeiro. Aí ela, tu tá muito feio, cara, tu tá muito feio. Eu falei, não, eu tenho que ter atitude, Ela cara. tá nos batidores rindo ali, ó. Não, ela tá lá rindo. Mas, cara, assim foi. Atitude de fé, perseverança, insistência e aconteceu. Cara. E aconteceu. Que história de vida que você compartilhou com a gente aqui. Se você pudesse dizer, você tem 21 anos, você, cara, tem mais do que autoridade para falar com os jovens, porque você está vivendo o que você está vivendo, você tem a idade da maioria dos jovens da igreja. O que você pode deixar de lição, cara, para esses jovens assim que às vezes não se achou ainda, às vezes não criou uma identidade assim profissional, ou até mesmo um cristão, às vezes quer entrar no ministério da igreja. O que você pode deixar assim de ensinamento para esses jovens assim? Olha, o ensinamento que hoje eu levaria a vocês a palavra fala, buscar-me-eis e me acharão quando me buscares de todo o vosso coração. Se no teu coração queima algo, procura, busca o Senhor. Fala, Senhor, abre a minha mente, abre a minha visão. Principalmente, Senhor, destape os meus ouvidos para que eu seja submisso à sua voz.
para que eu ouça, Senhor. E a questão profissional, cara, se você gosta de uma área, mesmo que as pessoas falassem, cara, não é para você, não combina com você, essa área não dá dinheiro, isso não faz, e você gosta disso, você faz por amor, coloca Jesus em primeiro lugar, primeiro reino, porque se você cuida do reino, o reino cuida das tuas coisas. Então, cara, busca o Senhor de todo o teu coração, faz uma promessa com o Senhor, coloca a Vera e parte para cima, porque vai dar bom, o Senhor ele vai guiar certinho, e nada vai fugir dos parâmetros do Senhor, porque nada foge dele, porque tudo é para ele, tudo é por ele, e tudo, cara, é ele em si, tudo é ele, é tudo para ele. Então, cara, se aquilo honra o Senhor, se aquilo glorifica o Senhor, parte para cima, que vai dar certo. Exatamente. Cara, só tenho a te agradecer. Eu tá? que tenho, cara, todo agradecer mundo vocês. que tem sentado aqui, cara, as funções que as pessoas levam, independente, cara, de qual área a pessoa sirva, a gente entende que não é só servir, né, cara? É realmente viver um chamado, viver um amor pelo que faz. É o que eu falo, cara, independente do que a gente faça dentro de uma igreja, a gente tem que fazer com amor. Sim. Eu já passei em vários ministérios, né, devo estar indo para uns 13, 14 anos mais ou menos de igreja. Então, tipo assim, eu já passei por vários ministérios. Graças a Deus, cara, eu sempre fiz tudo com amor. É o que cara, se eu posso deixar para você que exerce alguma função ou quer exercer, independente se você vai fazer, cara, faça com amor. O principal é fazer com amor. Porque se você faz com amor, cara, o Espírito Santo está no meio, você está fazendo para o Senhor. A primeira coisa que você tem que lembrar, né? Você está fazendo para o Senhor. Ah, mas é fulano de tal. Meu irmão, você está fazendo primeiro para o Senhor, depois para aquela pessoa. Então, se você faz primeiro para o Senhor, se você toda vez tiver esse pensamento, eu faço primeiro para o Senhor, você sempre vai fazer o melhor para aquela pessoa. Porque primeiro você está fazendo para o Senhor. Então, se eu posso ajudar aquela pessoa, eu estou ajudando o Senhor, estou fazendo pelo Senhor. Se eu posso fazer alguma coisa para aquela outra plano de tal, estou fazendo pelo Senhor. Então, eu acho que é por isso que todo mundo que tem sentado aqui, cara, a gente tem visto o poder de Deus. Eu acompanhei de perto todo mundo e assim, surpreendente. É só o poder de Deus, né, cara? É o Senhor, cara. Há diversas formas do Senhor falar com você aí de casa. Às vezes você nunca veio aqui, às vezes você nunca conversou comigo, com o Emerson, ou até com todas as pessoas que passaram aqui, mas, cara, você está sendo impactado em casa, assim como meus pais, mesmo falando, nossa, que cura bonita da Duda, nossa, os teus pastores, eles são comunicativos, né? E assim, até mesmo a igreja Kids, a minha mãe, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, uma igreja onde o Senhor pega as crianças, sabe, doutrina as crianças, tá? Doutrina as pessoas. Tem muita gente que nunca conheceu, ou nunca conversou com a gente, mas está sendo impactada de uma forma da própria casa, não precisa nem sair. O Senhor foi até ela, sabe? Exatamente. Hoje o trabalho da mídia, cara, a gente leva muito a sério, a gente faz com muito amor e carinho exatamente por isso. Você vê, seus pais estavam em Serra do Capim. Pra quem não sabe, gente, ele falou que é 1h30 de viagem, Serra do Capim de Limão. Eu moro longe, eu moro na divisa com Teresópolis. Então, você vê, podcast, cara, chegou lá. Então, tipo assim, hoje, pra quem não entende, às vezes o trabalho da mídia é isso que a gente quer fazer. E já impactou os jovens de lá. Muitos jovens de lá estão querendo vir aqui na casa do Pai conhecer, porque já ouviram falar das coisas que acontecem aqui. Olha que benção. E o reino é isso, cara. E, cara, é que as pessoas devem ser impactadas com as histórias que tem sentado aqui, que tem mostrado, como a do Miguel. Cara, que as pessoas devem ser impactadas. Então, cara, você que está em casa, você está assistindo os podcasts do Miguel, da Duda, das pessoas que sentaram aqui, cara, se você foi impactado, mesmo se não foi, compartilha com quem você acha que precisa ver. Você vê a história do Miguel, 21 anos. Então, cara, quantos jovens temos nessa base de idade que precisam ouvir uma história dessa? Olha quanta coisa que ele passa, quanta coisa que ele já passou, mesmo sendo difícil lidar com tantas coisas, com estudo, família, noiva, faculdade, trabalho, e mesmo assim ele consegue ter o tempo para Jesus, consegue viver. Às vezes é trabalhoso, cansativo, muito, mas, cara, olha só, o moleque tá evoluindo, é força de querer, é força de vontade, de não deixar a peteca cair, né, como os antigos falam, não esmorecer, porque às vezes o tempo difícil chega. Muito. Então a gente tem que ter força, não desistir, porque se a gente fosse desistir, a gente não estava aqui, Miguel. Você vê, eu não estaria aqui, Miguel não estaria aqui, muita gente não estaria aqui se a gente desistisse simplesmente no primeiro teste, né? Primeira prova que o Senhor der.
Porque toda hora Deus está te provando. A gente só amadurece, nosso caráter só é forjado quando a gente está sendo provado. Então, se você está tranquilo demais, se você está num relento, meu amigo, você não está sendo algo forjado. De errado tem aí. Algo de errado tem aí. Algo de errado. Entendeu? Tem aí. Porque a gente só é forjado no fogo. A gente só cresce o nosso caráter, a gente só tem esse caráter quando a gente está sendo provado. Realmente é no deserto mesmo. Então, cara, se tá tranquilo demais, conversa assim com o papai aí. Como o pastor Jordão já falou, né? Para você extrair o melhor azeite, tem que ser espremido ao máximo. Então, assim, cara, se você quer dar fruto, se você quer ser cheio, prepare-se, porque aí vem guerra. Aí vem guerra. É doideira, né, cara? Aí vem guerra. Você teve algum momento que você pensou em desistir, cara? Assim? Muitos. Imagina, cara. Eu olhar pra você e falar, eu vou largar tudo isso, eu quero ficar deitado na minha cama 24 horas. Vou sumir. Aí o Espírito Santo falou no meu ouvido e falou assim, até deitado tu cansa, então, cara, vamos continuar, vamos pra cima que eu tô contigo, eu sou o teu sustento. Aí eu falei, então, Senhor, se o Senhor vai me dar energia, se o Senhor tá comigo, partiu. Não tem jeito, cara, ó. Cair pra dentro, não tem jeito. Miguel, irmão, muito obrigado pela sua que oportunidade. história de vida edificante, só te agradecer. Eu que tenho a agradecer. Cara, eu fico maravilhado, cara. Eu fico vendo as histórias de cada um que sentou aqui, cara. A gente vê Deus trabalhando, entendeu? E vê pessoas sedentas, de coração aberto, que é o mais importante. Que não parou por ali, né? Não. Chegou até ali, mas está correndo Continua. pra mais. Porque o Espírito Santo tá aqui, cara, doido pra fazer a nossa vida. Só que a gente precisa estar disposto. E graças a Deus todo mundo tem sentado aqui, cara. Todas as histórias que eu vejo, pessoas sedentas, de coração aberto, querendo viver o que o Espírito Santo tem. Então, cara, se você gostou dessa história, se você realmente vê alguém que precisa, mande, compartilha para essa pessoa. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dê o like. Dê o like, que é muito importante. Comenta. Comenta. Às vezes até uma experiência que você teve ouvindo as pessoas que já passaram aqui nos vídeos. Às vezes tem um testemunho. Testemunho. Já passei algo parecido. Bota aí nos comentários. Comenta aí. Entendeu? Porque isso edifica a vida das pessoas. Para mim, eu acho que uma das coisas mais importantes dentro de uma igreja, que edifica muito, são os testemunhos. Os testemunhos edificam muito, né? Muito. Então, se você tem testemunho para contar, conta aí. Quem sabe um dia você senta aqui para contar testemunho aqui com a gente. É verdade. Se tiver coragem, senta aqui, entendeu? A gente vem, conta seu testemunho, conta sua história de vida. Porque é muito importante. O testemunho edifica muito. E é um passo para mudar a vida das pessoas. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Miguel, que Deus te abençoe. Amém. Nessa caminhada. Você continue sendo essa pessoa assim que você é, cara, maravilhosa, que corre atrás, batalhador, guerreiro. Tá vindo um casamento em breve aí. Pastor Adílio, se prepara, Pastor Adílio. Tá vindo mais um casamento, tá glória, que Deus abençoe, Amém. tá? A vida de vocês, da Sara, da Sarinha, tua caminhada, tua profissão, entendeu? Seus estudos, Deus abençoe, continue te guardando a todo instante, as experiências que o Senhor vai ter com você, que Ele prepare os seus caminhos, isso tem a fazer na tua vida, muitas Amém. coisas pra fazer na sua vida. Nossa. Galera, tamo junto, obrigado por quem acompanhou até o final, até o próximo.